Computer. Muito bem. Na semana passada, a gente viu o caso do Laércio, que ele estava ligado a um obsessor em especial, o outro obsessor que se aproveitou da situação também ligado a ele, a região genésica dele. Chega a equipe ali, e aí, o que que acontece? Eles vão ser induzidos ao sono, os dois, por hipnose. Quando começa a induzir o Laércio ao sono, o próprio obsessor também entra no estado de sono, porque ele está tão ligado ao Laércio que ele acaba também entrando nesse estado. Primeiro foi separado esse outro obsessor que não era assim, não tinha um vínculo tão forte, era mais assim um oportunista, vamos dizer assim, como outros que estavam lá. E aí eles são levados do apartamento do Laércio para aquele acampamento que foi montado pela espiritualidade ali naquela região, onde eles estavam, vários grupos, né, estavam saindo para realizar as tarefas socorristas. Então, aquele acampamento era um local mais protegido, mais amparado, e então é levado para lá, para ser feito esse procedimento. Então, é dentro desse contexto aqui, onde esse obsessor está muito fortemente vinculado ao Laércio, é praticamente uma subjugação, né? E é dentro desse processo que a gente estudou na semana passada o item 1.1. Agora a gente vai ver o item 1.2, tá? E aí a gente traz o seguinte: a outra entidade de baixa condição moral que se achava ligada ao enfermo ali se encontrava por razões de oportunismo e as oportunidades oferecidas pelos inúmeros momentos de vigilância e os comportamentos desregrados de Laércio. Trata-se de uma situação em que a obsessão se inicia na categoria de obsessão simples e evolui para situações mais graves. No caso em questão, a entidade se ligava ao aparelho genésico e seu afastamento não chegou a ser difícil. Ainda assim, é importante considerar que, apesar de não haver vinculação kármica, e a situação de ligação entre os dois não ter evoluído para uma forma mais grave, a presença de um obsessor dessa natureza, deixa eu só, dessa natureza, em situação que, de certa forma, pode ser caracterizada como de simbiose e vampirismo, tende a enfraquecer fluidicamente o enfermo e facilitar o domínio tanto por outras entidades, como principalmente pelo obsessor principal. Então vamos lá. Na verdade, o inimigo ali mais arrenhido, assim, mais aguerrido, melhor dizendo, do Laércio, era esse espírito que praticamente subjuga ele. Esse outro que estava vinculado a ele é meio que assim, um espírito oportunista, que devido aos desequilíbrios sexuais dele, que ele começou a ter após a obsessão principal, esse espírito se aproxima dele e começa também a se vincular a ele. Isso aí é meio que assim um processo que acaba criando um círculo vicioso, porque o obsidiado, o que que acontece? Quando ele tem assim uma situação de uma obsessão tão grave, ele perde o controle. É por isso que nós falamos, quando a gente fala, por exemplo, até na reunião de segunda a gente comentou isso, dessa questão do ego, do espírito encarnado. Aí nós temos os quatro fatores condicionantes, né? Subconsciente de profundidade, corpo físico, meio ambiente e influência espiritual. Nesse caso, a influência espiritual, ela se agrava no sentido da conexão com espíritos inferiores, porque ele já está sob uma obsessão de um espírito que tem vínculo com ele muito forte do passado, e encontrou essa brecha, foi forçando, forçando até encontrar uma brecha. Pois bem, uma vez que ele encontrou essa brecha, o Laércio começa a relaxar mais ainda o comportamento. E por isso que a gente fala que esses condicionamentos externos, eles são tão problemáticos. Quer dizer, vejam, o condicionamento externo por si só não é problemático, ele é neutro. Nós é que vamos nos descuidar, podemos nos descuidar de alguma forma e vamos permitir que esses condicionamentos externos nos atrapalhem no processo evolutivo. Eles estão ali para nos ajudar. A princípio, todas as dificuldades que a gente lida nessa vida
Por exemplo, fatores do ambiente. Ora, você está num ambiente de trabalho que é complicado, que é difícil, que você tem uma série de atritos ali dentro. É uma oportunidade para crescimento espiritual, de perdoar, de tentar não desenvolver raiva, não pagar na mesma moeda. Tudo isso é oportunidade de crescimento espiritual. Então, não é uma coisa ruim. É claro que é desgastante, mas por outro lado, dá oportunidade de crescimento espiritual, porque se a gente só tivesse um caminho de flores, a gente não teria crescimento espiritual, né? O crescimento espiritual ele vem das lutas, dos aprendizados, dos momentos felizes junto a irmãos queridos, junto a intuições preciosas, mas também vem das lutas, né? São nessas lutas que a gente ganha, como é que se diz? A gente ganha o couro, né? A gente engrossa o couro, engrossa a nossa pele, né? Por quê? Porque a gente começa a ser provado nessas dificuldades. É aí que a evolução espiritual ganha corpo, ganha força, né? Dentro desses processos. E a gente pode passar por isso sem necessariamente ter tanto sofrimento. Por exemplo, a doença é um motivo, é um condicionamento do corpo físico, em parte externo, em parte do ambiente, em parte do corpo físico, mas a doença, ela também te fortalece a tua fé, a tua confiança, a tua disciplina, né? Pode também te jogar para baixo. Então, depende muito de como nós vamos fazer. Mas uma vez que a gente começa a entrar nesse círculo vicioso, por exemplo, no caso do processo obsessivo, aí outros obsessores começam a se aproximar também, porque eles vão encontrando menos resistência, e aquele obsessor inicial que se aproximou de Laércio começa a induzir nele um profundo sentimento de culpa, ao mesmo tempo em que, porque ele já tem esse sentimento de culpa lá, o próprio Laércio, e tem os desequilíbrios no campo, por exemplo, sexual e do poder. Ele tinha um desejo de poder muito grande e tinha esse desequilíbrio no campo sexual. E esse obsessor vai trabalhar esses pontos aí. E aí isso é sombra que começa a vir à tona, né? E criar conflitos, porque a sombra, quando vem à tona, como nós já falamos várias vezes, ela vai gerar neuroses, vai gerar processos de conflito. Porque o espírito, ele não. Aquilo ali. Aliás, são duas situações, né? São os conflitos, ou então você abraça aquele comportamento equivocado que você ainda não está. Ainda não conseguiu domesticar aquilo, não conseguiu domar essas mais inclinações, essas mais tendências. E aí, no caso de Laércio, abre um campo enorme para que outros obsessores se aproximem. Muito bem. Quando esses outros obsessores, que não é o principal, que não é o obsessor de natureza kármica, se aproxima, começa com uma obsessão simples. Só que a obsessão simples, apesar do nome, né, obsessão simples, beleza. A obsessão simples, no início, é fácil de ser tratada, porque o próprio indivíduo consegue sozinho resolver o problema. Quando tem uma fascinação, a situação já se complica, porque na fascinação o espírito já está, a mente dele já está muito condicionada pelo obsessor, então ele já precisa de ajuda. E quando é subjugação, pior ainda. Na subjugação não tem a menor chance do espírito sozinho conseguir fazer nada, o encarnado, né? Ele precisa de ajuda externa para poder se desvincular desse obsessor. E recebe, tá? Recebe muita ajuda. E aí o que que acontece? Essa obsessão simples, que começou com uma obsessão simples, com os desvios comportamentais que vão vindo à tona no caso do Laércio, esse obsessor vai ficando cada vez mais conectado a ele, até que entra no processo que nós chamamos de vampirismo, né? Ou também tem um mecanismo de simbiose. O que que André Luiz chama de simbiose no livro Evolução em Dois Mundos? A simbiose é, na verdade, na natureza, assim, a simbiose é um processo onde duas espécies se beneficiam mutuamente uma da presença da outra, né? É, ele usa esse termo simbiose espiritual ou simbiose de mentes para falar sobre obsessões em que tanto o obsessor quanto o obsidiado se alimentam da presença um do outro. Isso é muito comum nessas situações de desequilíbrio sexual, porque o encarnado tem o desequilíbrio com ele, e como esse desequilíbrio está sendo estimulado pelo obsessor, ele acaba se sentindo bem na presença do obsessor. Por sua vez, o obsessor, vendo que o indivíduo está se desequilibrando sexualmente, ele também se beneficia das sensações que aquele indivíduo sente. Então, por isso que André Luiz utilizou esse termo simbiose, que é um termo que se usa em ecologia, né, na natureza,
para aplicá-la à simbiose de mentes. Também se encontra esse mecanismo na desencarnação de entes queridos, quando o indivíduo prende o desencarnado, porque ele não aceita a desencarnação, e o desencarnado se junta ao encarnado, porque também não aceita, não entende ou não compreende a desencarnação, e o encarnado que está prendendo ele é quem ele considera como, digamos assim, o porto seguro para ele, né? Ele não ouve os espíritos que estão tentando ajudá-lo, ele só quer se conectar, ele quer permanecer preso à matéria, ele acaba se conectando ao ente querido que o está mantendo preso nessa situação. Eu até já comentei com vocês que tem um livro do Carlos Toledo Rizzini, muito bom esse livro, chama-se Evolução para o Terceiro Milênio. É uma pena que esse livro eu acho que não está sendo mais. Eu tenho a impressão, tá, gente? Vou até procurar de novo na internet, porque existe ele na internet em PDF, vai achar. Mas eu acho que não tem esse livro editado. Mas eu vou até dar uma procurada de novo se não voltaram a editar ele. E nessa evolução para o terceiro milênio, Eu recebi, Zé, uma propaganda da editora do Chico. ah, Eu vi esse livro, ele ainda encontra esse livro, sim, eu vou ver porque se. eu vi. Tá. Eu vou dar uma procurada na internet, eu vou ver se até eu compro ele para a gente estar sorteando ele. Porque esse livro é muito bom, tá? Ele faz um resumo da doutrina espírita, mas ele avança também em temas um pouco mais assim de assistência que ele fez nos próprios centros onde ele esteve. E tem um caso muito interessante que ele narra, que é um típico caso de simbiose de mentes, que era uma moça que ela começou a desenvolver uma espécie de artrite nos joelhos, que ela não conseguia andar. Só que assim, fazia-se os exames e não se descobria nada. Então seria aquilo que antigamente se chamava, né, de histeria, né, que hoje é chamado transtorno de conversão. A histeria era até o início do século XX, no século XIX, início do século XX, se tratava a histeria muitas vezes com hipnose. A histeria é vamos dizer assim, a histeria clássica do século XIX é uma doença que você desenvolve na tua mente. Um conflito muito sério, por exemplo, uma neurose muito grave, muito grave, pode ser jogada não como uma doença psicossomática. Veja, a doença psicossomática, ela afeta o corpo. Você consegue diagnosticar por aparelhos, por imagens, por exames, você consegue identificar digamos assim, a doença física ali instalada no corpo. A origem dela é que é psíquica, então por isso que ela é psicossomática. Na histeria, não. Não tem uma lesão, mas tem todos os sintomas. Todos os sintomas estão ali. E a pessoa sente mesmo. Só que hoje o termo histeria ele está sendo chamado de transtorno de conversão, porque o termo histeria vem de útero. E acreditava-se no século XIX que só as mulheres teriam o processo histérico. Mas hoje não, hoje já se sabe que os homens têm também. Então esse termo ficou defasado, ficou estranho. Então se utiliza transtorno de conversão. E essa moça, então, ela chegou ao centro e ela não conseguia mais andar direito. E aí, aí sendo feito o tratamento lá, porque os médicos não estavam achando nada, não encontrando nada que justificasse, os exames foram feitos, não se encontrava nada que justificasse aquela incapacidade dela de andar. Uma médium vidente conseguiu ver que tinha um senhor abraçado nas costas dela, como que assim ela levando ele, sabe? Porque esse espírito não conseguia andar e ele estava usando ela como se fosse assim uma forma dele poder caminhar. E aí se veio a descobrir que ele era o pai dela, ele morreu e na desencarnação dele ele desencarnou com por outros fatores, mas ele tinha duas graves lesões no joelho produzida por artroses muito sérias. E ele não conseguia mais andar no final da vida dele, e isso marcou ele fortemente. Quando ele desencarna levando essa sensação de que ele não consegue andar. Então, ele meio que aquela região do perispírito próxima do joelho, das pernas dele, ficam assim como que atrofiadas.
Como a filha não aceita a desencarnação do pai e ele está assustado e não aceita o processo da desencarnação, ele se junta com a filha. Nisso, ele faz o que nós chamamos contaminação fluídica. E aí, aquilo que seria um transtorno de conversão, do ponto de vista psicológico, na verdade não era. Era, na verdade, uma contaminação fluídica que ela acabou recebendo aquela influência do pai que ela estava mantendo, porque ela queria que o pai continuasse com ela e o pai queria continuar com ela. Então, a gente tem aí uma simbiose, né, na forma como André Luiz define no livro Evolução em Dois Mundos, e nós vamos encontrar isso nas casas espíritas, tá? Vamos encontrar isso nos centros, vamos encontrar isso em diversas situações. Então, esse é um caso. É nesse caso, Zé, só um instantinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é nesse caso que muitas das vezes é preciso nascer grudados porque não se consegue fazer a separação espiritual? É nesse caso. Não, nesse caso não. Esse caso aí, ela se aproxima muito da obsessão simples, né? Então, a orientação correta da entidade do espírito já ajudaria na separação. E ele seria, ela também, obviamente, sendo doutrinada, sendo orientada do que estava acontecendo, ela mudaria o seu. Foi o que aconteceu no caso. Ela teve essa, vamos dizer assim, essa consciência de que ela estava prejudicando ao pai. É uma coisa que a gente fala muito com as pessoas que ficam retendo muito aquele que desencarnou. A gente sempre que vai conversar, a pessoa quer orientação, a gente explica, olha, o seu comportamento, você está retendo essa pessoa. Nós estamos com um caso desse na nossa casa, tá, gente? Tratando uma pessoa que está numa situação dessa, tá? Está retendo o esposo, e essa é uma situação problemática. O esposo está com dificuldades para seguir o caminho dele, e está sendo feito um trabalho para orientação, tá? Tanto dele, mas principalmente dessa pessoa. Então, o que que acontece? Nesse caso, é possível, com o esclarecimento, se fazer essa separação. Agora, aí nós temos apenas uma obsessão simples, porque é um desconhecimento de como funcionam esses mecanismos. É só desconhecimento mesmo. Então, Carmen, nesse caso, não chega a esse ponto de gravidade, entendeu? De ser tão grave assim. Mas tem situações, sim, quando você tem, por exemplo, uma obsessão por ódio, por raiva, ou então são espíritos que não aceitam hipótese alguma. Eles estão conscientes, você esclareceu, mostrou e ele não aceita hipótese nenhuma essa separação, mas aí é mais difícil, né? Porque geralmente o que une dessa maneira é o ódio. Mas vamos dizer que fosse por uma paixão descontrolada, aí sim poderia acontecer o que você falou. Mas nesse caso, não. Nesse caso, em geral, a gente consegue resolver. Leva algum tempinho, mas esclarecendo, conversando, orientando. E é claro que se uma pessoa tem naquele ente querido alguém que para ela representava tudo na vida dela, aí é um pouco mais complicado, porque ela vai ter que encontrar outras, digamos assim, outras formas de preencher esse vazio, né? Mas no caso dessa filha era mais assim a ignorância desses mecanismos mesmo, o desconhecimento, ignorância não, o desconhecimento desses mecanismos e do pai o desconhecimento do processo de desencarnação e encontrou na filha alguém que o atraía nesse aspecto, mantendo então, alimentando esse medo dele, esse desconhecimento dele, o que dificulta o socorro dos nossos irmãos espirituais que vêm, né, para resgatar, mas não conseguem, porque a própria filha está atrapalhando o processo, né, nesse caso específico que eu falei, né. Então a gente tem muitas situações dessa natureza, mas elas não são assim, em geral, nesse caso não é muito difícil o tratamento. É mais está esclarecendo, orientando. O problema acontece se a pessoa não conseguir encontrar uma outra razão para viver. Aí que está o problema, aí fica complicado. Mas eu acho que isso é mais difícil acontecer, mas acontece às vezes. Às vezes a gente acha situações assim, tá? Entendi. Muito bem. Obrigada. Nada, Carmen. 1.3. Chegando ao acampamento, iniciam-se
os procedimentos e o obsessor é retirado do transe hipnótico, a que for induzido, a partir da indução feita por Laércio. Primeiro eles vão tirar o sono, o estado de sono do obsessor, tá? Quem vai doutrinar o obsessor é o José Petitinga, tá? Quando fez a primeira indução hipnótica em Laércio, o obsessor já entrou em sono. Mas eles conseguem tirar o obsessor do sono sem acordar o Laércio, tá? Consegue fazer isso. E aí ele desperta para o início da doutrinação, que vai ser feita. Ao perceber a equipe espiritual em volta dos dois, o obsessor explode em palavras de ódio e revolta. É preciso não esquecermos que temos aqui um perseguidor envolvido nessa tarefa há quase 5 séculos, né? Eu não sei se é 5 séculos, 1500, 1572, né, gente? Deixa eu ver aqui, acho que eu errei essa conta aqui, peraí. Isso é uma coisa aqui. A noite de São Bartolomeu foi em 1572, não, quase 400 anos, tá? Não é quase 500 anos, é quase 4 séculos, na verdade. É, é possível ter uma ligeira ideia de quantas camadas em seu psiquismo de profundidade existem cristalizadas nesse ódio e o quão difícil se torna uma tarefa dessa natureza. Quando ao iniciar as tarefas é descrito que na oração de Dr. Arquimedes surgem jorros de luz, de cor alaranjada, que procedem do plano espiritual mais alto. Percebemos não só a complexidade da tarefa, mas a assistência de espíritos ainda mais evoluídos e experientes do que o nobre psiquiatra, né? Instrutor daquela equipe, que seria o Dr. Arquimedes. Porque o auxílio a irmãos que se encontram tão perdidos mobiliza forças muito superiores, fazendo-nos lembrar a parábola da ovelha perdida em Mateus 18, 12 e 14, imortalizada nas palavras de Jesus. Porque esse caso, o que acontece? Quando você desperta o obsessor, tem quase 400 anos de ódio ali. E ele, na verdade, ele não ficou conectado, ligado durante 400 anos ao Laércio. Eles tiveram momentos em que eles se separaram de alguma forma, porque um encarnou, o outro encarnou e tal, mas quando voltava, ele voltava ao plano espiritual, ele voltava ao ódio de novo, a esse processo obsidiano, seja no plano espiritual, seja quando ele estava desencarnado, o Laércio encarnado, ou então os dois encarnados em desdobramento também se encontravam, tá? Porque às vezes nós temos a obsessão de encarnar entre encarnados. Essa obsessão de encarnados, assim, tem duas formas de nós vermos isso. A primeira é o domínio que o indivíduo exerce sobre o outro, psíquico, magnético, pelas palavras, pela sua linguagem corporal, pelas circunstâncias que estão envolvidas ali no relacionamento. Às vezes o indivíduo tem um domínio sobre o outro, tá? Então isso a gente pode também dizer que é meio que uma obsessão entre encarnados. Mas há um outro mecanismo de obsessão entre encarnados que surge no desdobramento em sono. Digamos que nós tenhamos dois inimigos uma inimizade muito acirrada. Quando eles encarnam, a princípio, e eles estando um pouco afastados um do outro, não estando na mesma família ou muito próximos, a princípio os dois não vão se encontrar, tá? Mas quando ocorre o desdobramento em sono, às vezes acontece isso, eles conseguem se encontrar em sono, né? Em desdobramento em sono. Porque eles são atraídos, eles têm elementos muito fortes atraindo um ao outro. E eles vão se encontrar, vão se desgastar, vão lutar na espiritualidade. Quando retorna ao corpo físico, volta com mais desequilíbrio ainda. Então, isso também é um processo bastante sério. Mas o mais importante aqui para a gente ver é que quando começa a ser feita a oração pelo Dr. Arquimedes, começam a vir como que jorros de luz do plano mais alto, né? Eles vão formando ali essas formas de cor alaranjada, dessa luz que vai chegando, mostrando que forças espirituais superiores estão atuando também. Quando essas vibrações elevadas chegam mais próximas do nosso plano, elas sensibilizam o fluido universal próximo do nosso plano. Então, por exemplo, o José Petitinga, o Manuel Filomeno, vai observar
a chegada dessas ondas de força assumindo essa cor alaranjada. O que que isso mostra para a gente? Que em casos desse, em que nós colocamos aqui a parábola da ovelha perdida, porque Jesus deixa muito claro que nenhuma ovelha vai se perder do redil, né? Se 99 ovelhas estão ali, chegaram direitinho ali no redil, e uma ovelha está perdida, esse pastor vai atrás dessa ovelha. Assim acontece no plano espiritual. O espírito pode ser o mais atrasado, pode ser o mais revoltado, o mais rebelde, ele vai ser buscado, né? É, por equipes espirituais em região umbralina, em abismos do umbral, porque nenhum espírito pode se perder. Mesmo, ainda que seja para ele fazer uma reencarnação compulsória e depois ir para um outro mundo, um outro orbe que esteja mais compatível com a condição evolutiva dele, mas ele vai reencarnar de toda forma, mas vai se tentar aqui na Terra primeiro, para ver o que pode ser feito. E às vezes, quando a situação é muito grave, ela mobiliza forças de planos muito elevados, porque a complexidade do processo, que nem a gente falou, você tem ali 400 anos de ódio, são muitas camadas, uma em cima da outra. Chegar no núcleo desse problema para tratá-lo não é uma tarefa fácil. Então, precisa de ajuda de espíritos muito, muito elevados que têm um profundo conhecimento do funcionamento da psique. Só que eles não interferem, não intervêm o tempo todo, porque eles não podem ficar o tempo todo, digamos assim, meio que nos paparicando, vamos dizer assim. Nós é que temos que buscá-los, né, através das nossas orações, que vão alcançar os espíritos compatíveis conosco. Mas no momento em que nós entramos no estado de rebeldia extrema e estamos em risco de colocar a nossa evolução num processo de paralisia, eles vão de alguma forma intervir, né? Rosana lembra o caso do Eliakim, né, que foi falado lá na segunda-feira, muitos séculos também de muito ódio. Eles vão intervir, porque é o amor, cara, não tem jeito. A gente fala em justiça, mas o mecanismo do karma, ele é justiça e compaixão, é justiça e misericórdia. As duas coisas trabalham juntas. Não, não existe uma justiça sem misericórdia dentro da lei do karma. Muito bem. Vamos fazer a leitura, gente, por favor, para a gente ver se a gente termina essa apostila hoje. O item 2. Quem que poderia ler para a gente, por favor, aí? O doutrinador profundamente concentrado nessa conversa, né, que ele está tendo com o obsessor de Laércio. Qual a página? No meu aqui é o 115, esse aqui, o Valerinho. Tá, não mesmo. 115. Isso. O doutrinador? Profundamente concentrado. Eu Na te aviso aqui a 115. hora que for para parar. Eu não tô achando ele na 115. Não tá, não? Ele tá na 113, Valéria. Ah, Nesse tá. livro. Tá, obrigada, amor. Nada. O doutrinador. Achei. O doutrinador, profundamente concentrado, não exteriorizou qualquer emoção, considerando gentil. É certo que o amigo está consciente que não formamos uma corte celeste, mas constituímos, sim, um grupo de irmãos interessados no bem em favor do próximo, que pode ser o amigo revoltado e o paciente sob sua terrível subjugação, ambos enfermos, em avançado estado de sofrimento, no entanto recuperáveis. Sofrimento? Em mim? Inquiriu o zombeteiro. Não me faça rir, pois que me sinto feliz e saudável, comprazendo-me em impor-lhe desespero, enquanto fruo o gozo da vingança que venho perseguindo há largo tempo. A vingança, meu amigo, redarquiu-lhe, sem afetação, é enfermidade da alma, portadora de grande perigo para aquele que lhe submete. A semelhante da oxidação da ferrugem, que corrói o metal e os migalha com o tempo, instala-se nos tecidos sutis da mente e termina por destroçá-los,
conforme lhe vem sucedendo. Os séculos de aflição que ainda não lhe bastam para entender que somente o amor e o perdão libertam, o companheiro alega a afinidade que vige entre ambos, o que é legítimo, lamentável somente que a sua aparente vítima prossegue felicitando, enquanto você supõe o contrário. Note que ele, nosso François Pierre, embora desorientado, não identifica, conquanto você não consiga afastar-se dele, o que significa que um prosseguimento de estado de vítima inerme, por permanecer imantado aos disparates por eles cometidos. Você nutre das suas energias e tornou-se-lhe um parasita psicofísico, nisto comprazendo-se e dependendo desse alimento. A hospedagem, porém, está perto de extinguir-se ante a próxima consumpção orgânica pela morte que dele se acerca, separando-os mesmo contra a sua vontade. Nunca seremos separados, brandou excitado. 5 séculos de misérias e aflições não podem ser encerrados a passe de mágica nem de mentira. Você citou o nome do cretino, aquele que ostentava nos longínquos dias de 1572, quando suas atrocidades ceifaram inúmeras existências. Poderá então avaliar a eternidade das minhas penas. Sou-lhe vítima indefesa, como outras centenas, desde a hedionda noite de 23 para 24 de agosto, prosseguindo por muitos anos de interrupção e retorno do mal, sempre dolorosos. Morri e renasci várias vezes, num labirinto de ódio e de perseguição, que somente me tem enlouquecido no propósito em que me detém, que é extingui-lo. Você sabe tanto quanto eu que isto é impossível. Não há como extinguir a vida que jamais cessa. Por mais que seja retardada a sua manifestação, ela irrompe sobranceira, dando-lhe continuidade ao seu curso. Reconheço que tem razão, infelizmente. No entanto, desejo explicar que nesta sua miseranda experiência carnal, ele estava preparando-se para fugir de mim, mudando de plano mental, mas eu consegui puxá-lo para o meu nível graças à sua pusilanimidade e vilania. A minha mente, fixada na sua, criou raízes vibratórias muito fortes, facultando circular as ondas de energia que emito pelos seus neurônios e sistema nervoso, permitindo-me pensar nele e receber o ricochetear do seu pensamento em mim. Somos interdependentes agora, não havendo possibilidade de liberar um sem causar danos irreversíveis no outro. Se tentar arrancar os meus tentáculos psíquicos da sua miserável usina mental, ele enlouquecerá imediatamente, além do que já se encontra. Não há, portanto, alternativa. O socorro que ele merece chega tarde demais, Muito que ele bem. não merece. É, Pois o ódio é tão grande que ele não percebe que ele ficou preso na dor e com isso, assim, se o outro continuasse, aquele ser, né, que fez tantas atrocidades, ele teria vencido, né? Podia ser, ele é. venceu. E você ainda está preso a um passado, Ele, né, ele, ele, ele continua sendo imolado, ele continua sendo preso, ele continua sendo torturado. ele E ele nem, estabeleceu uma dor imensa para ele, né? ele não consegue perceber, né, que o outro não Ele tem nada. ficou cego, né, no ódio, né? Ele só consegue ver É, vou fazer mal, eu a vou fazer vingança, mal. mas ele não vê que ele continua preso naquele Ele dia que lá de sofre. agosto, sofrendo todas aquelas tormentas. Sim. Esse é o grande problema É, da desse, vingança, né? Você é, fica preso nessa situação. porque é que a gente fala, né? O processo do karma, ele vai até o ponto onde o indivíduo, por exemplo, o François Pierre, o karma dele, digamos assim, vai até o ponto onde ele cometeu o assassinato. A partir dali, digamos assim, ele tem que arcar com isso e se recuperar. Agora, o outro, no momento em que sofre
o Jacques, né, no momento em que ele sofre esse assassinato brutal, é, e a esposa dele, tudo que aconteceu, ele tinha a opção de odiar ou a opção de perdoar. Vejam, né? se ele perdoa, a vida dele, ele teria transformado um imenso mal e quatro séculos e tanto de tortura, ele estaria lá na frente, na Ele sua, poderia ter evoluído, poderia ter né? evoluído, poderia estar junto com a esposa dele, junto com os filhos. E ele largou, abdicou tudo isso pelo ódio. E aí não adianta botar toda essa escolha na conta do François Pierre, porque ele tem a responsabilidade, mas o Jacques também tem a responsabilidade dele no momento em que ele optou pelo ódio, né? É. Então, é uma situação E acaba complexa. que ele transforma o algoz em vítima, o Sim, algoz, que hoje é vítima, acaba que ele, de alguma maneira, ele conseguiu uma certa evolução, que o outro, que foi a vítima do passado, não conseguiu, porque ele ficou preso. é porque, bem ou mal, o Laércio, ele conseguiu durante, que tudo bem, teve essa queda agora de novo, É, mas ele conseguiu evoluir um pouco, porque você vê, teve aquela situação que ele se preparou no plano espiritual, ele estava consciente, tudo foi. bem. Veio à tona essa fraqueza dele, que veio à tona de novo, mas ele aprendeu coisas durante esse processo e pôde fazer algum bem também. Enquanto o outro nem isso conseguiu fazer, né? Não Nem isso. conseguiu fazer nada. Triste. 2.1, então, gente. José Petitinga inicia a doutrinação do obsessor e esta é uma tarefa extremamente complexa. Lembremos que essa ligação antagônica vem de quase 500 anos. Isso que está errado, é quase 400 anos, tá, gente? Porque se foi em 1572. Esse livro foi psicografado aí por volta de década de 70, mas aí pode ser um pouquinho antes, o que está acontecendo será quase 400 anos, tá? O obsessor também passou momentos de sofrimento em região umbralina e alternou o período de reencarnações dolorosas. Então, tanto um quanto o outro ficaram tendo reencarnações problemáticas, dolorosas. Vejam, agora, o que acontece é que o Jacques também ele tem o passado dele antes disso, né? Que levou a essa condição. Mas, independente do passado dele, que também levou ele a sofrer na noite de São Bartolomeu, ele poderia ter feito a opção pelo perdão. A verdade é a seguinte: isso no nível menor que acontece com a gente, digamos assim, situações mais cotidianas, onde nós somos prejudicados, onde uma pessoa nos prejudica de alguma maneira, não de forma tão grave, né? Estou falando assim de questões. A gente vê muito, por exemplo, eu trabalho no banco, né? Então a gente tem toda hora golpe lá acontecendo, fraude acontecendo na internet, no WhatsApp, que a pessoa com uma lábia muito grande ou se fazendo passar por funcionário do banco e tudo mais, acaba conseguindo levar o dinheiro da pessoa, que a pessoa acaba passando senha, passando um monte de coisa, ou então clica em links maliciosos, né, que vão jogar ali malwares dentro do aplicativo, né, dentro do iPhone da pessoa e tal. E a gente vê muitos casos em que é uma pessoa idosa que perdeu toda a economia dela que ela tinha. Então, assim, é, a pessoa que cometeu o erro, ela vai ter que arcar com aquilo perante a lei de Deus, cara. Ela vai ter que reparar esse erro. E ela vai ter e quanto mais pessoas ela prejudica, mais complicações ela vai tendo para a vida dela. Aquele que foi prejudicado, ele tem a opção de odiar, de ficar com uma grande raiva e cultivar isso, ou ele tem a opção de perdoar ou esquecer, que seria um adiamento do perdão, mas é melhor esquecer do que odiar. Se ele fica odiando, agora, além de ter perdido o dinheiro, ele vai perder a paz, né? E isso, se você está odiando, você está tendo uma visão incorreta, que a gente costuma falar, né? Visão correta, visão incorreta. Entendimento correto, entendimento incorreto. Se você opta pela visão incorreta, você começa a ver o mundo com muito rancor, com muita raiva, com muita mágoa. Então, esse olho ruim, esse olho doente, vamos dizer assim, que é o que você está vendo o mundo agora pela tua raiva, ele vai te prejudicar em uma série de outras coisas. Uma série de outras decisões que você vai tomar nos seus relacionamentos, em tudo isso vai te prejudicar.
Então, um alerta que Jesus nos fez no Sermão da Montanha, que ele, por isso que a gente costuma sempre falar isso, cara. Jesus é o psicoterapeuta espiritual por excelência, tá? A psicoterapia da alma, ela está ali toda no Sermão da Montanha, né? E outras passagens dos evangelhos também, mas ela está mais assim concentrada no Sermão da Montanha. Porque o que Jesus coloca ali, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem e caluniam, orai pelos que vos ofendem e caluniam, são mecanismos para tirar essa dor e esse sofrimento desnecessário, porque não há mais como corrigir aquilo que foi feito. A única opção que você tem é: eu vou odiar, eu vou esquecer, que é um adiamento do ódio, né? Que aí você pode ter tempo de trabalhar isso, ou eu vou perdoar. Se você perdoa, você consegue paz no teu coração, acabou. Segue em frente, né? E nisso você ganhou muito, porque você deu um passo importantíssimo em termos de evolução. E aí a gente observa que, claro, aqui o caso é muito mais grave no caso do Jacques, mas mesmo assim a opção que ele fez era a pior possível, né? É, Então, continuando aqui no 2.2, o instrutor procura mostrar ao obsessor que ele vem sofrendo todo esse tempo ao carregar tamanho ódio, não só pelas reencarnações dolorosas que ele atraiu para si, mas pelo mal que carrega dentro do seu coração. Mas aqui observamos uma reação em que o obsessor se considera feliz por impor sofrimento ao obsidiado, mas esse mecanismo de autoengano que ele desenvolve como argumento, ele próprio acaba por reconhecer o sofrimento que sua vingança impôs a si mesmo. Mas ele não pretende facilmente abrir mão dessa vingança e sacrifica sua evolução por um longo tempo por causa disso. Em reuniões de desobsessão, vai ser comum a gente ouvir isso. O obsessor vai falar: não, eu estou feliz porque eu estou causando dor a ele, aquele obsidiado. Vamos supor, o obsidiado foi levado ao centro, é feito processo para se fazer a reunião de desobsessão, o obsidiado não fica na reunião de desobsessão, ela é no outro dia, né? Se atrai a presença do obsessor, mas aí ele vai ser levado de acordo com a programação espiritual. No passado, na época. Vejam, Kardec não trabalhou tanto a desobsessão. Ele iniciou esse processo. A gente observa que, por exemplo, nos relatos que começam a acontecer no céu e inferno, naqueles diálogos com os espíritos, a gente observa que já existem conselhos que estão sendo dados. É o iniciozinho de um trabalho já, porque o objetivo ali era outro. O objetivo ali era mostrar o estado psíquico desses espíritos. Mas a gente observa que alguns desses espíritos começam a se sentir bem pelo fato deles falarem e pelos conselhos que o evocador está fazendo. Porque ali eram feitas evocações, ou seja, era direcionado o pedido para que determinada entidade se manifestasse. Nas reuniões hoje de desobsessão, a gente não faz evocação. A espiritualidade é que determina, a gente tem em mente, os trabalhadores têm em mente que existe um obsidiado que está frequentando o centro e existe um obsessor desse obsidiado. E esse obsessor precisa ser levado à reunião. Só que quando ele vai ser levado, como ele vai ser levado, isso está dentro de um planejamento da equipe espiritual. Os encarnados, em geral, não devem fazer as evocações. Deve-se deixar que o processo siga o seu curso natural quando a espiritualidade entender que é hora do obsessor ser trazido. Quando ele for trazido e se começar o diálogo, o que vai acontecer? Muitas das vezes o obsessor vai falar que ele está feliz por impor sofrimento ao outro. É um mecanismo de autoengano. Às vezes ele chega à conclusão de que ele também sofre, mas mesmo assim aí ele agora aceita que ele sofre, porém ele não quer abrir mão do mal que ele causa. E isso leva tempo, precisa às vezes mais de uma reunião, e às vezes o que precisa é também a mudança no padrão mental do obsidiado, né? Então aí não é uma ciência exata, né? Não é 2 mais 2 igual a 4. Você vai ter que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter esclarecimento, e o espírito vai sendo aos poucos tocado por esse processo, e o obsidiado também produzindo a sua própria mudança vai facilitar que ou os dois se recuperam plenamente, ou um dos dois vai se recuperar, né? Ou então pode acontecer de não se conseguir um sucesso no processo de desobsessão, tá? Se o obsidiado não colabora dentro desse processo também,
Então, o processo de desobsessão, ele não tem 100%, pelo contrário, é menos de 50% de resultados. Esse livro Instruções Psicofônicas, que a gente mostrou aqui, ele fala disso. Quer dizer, na verdade, mesmo numa reunião que estava o Chico, que ele era um dos médiuns de psicofônicos, os resultados finais, menos de 40% de resultado positivo. O que já é uma grande coisa, tá? A gente acha que é pouco, mas é fantástico isso. Imagina só, você pegar 100 espíritos sofredores, sofredores tanto encarnados quanto os desencarnados, que estão ali obsidiando, ou então estão desorientados, e desses 100, 40 saíram daquele estado. Isso é ótimo, porque os 60 que sobraram, daqui a pouco eles vão estar preparados para isso. Talvez precise um pouco mais de tempo ainda, em região umbralina ou desorientados, mas daqui a pouco eles vão estar mais acessíveis à conversa que é feita pelo dialogador, pelo doutrinador ali naquele momento, né? Então, a gente, quando faz esse tipo de trabalho, a gente tem que ter em mente que o espírito que está ali, ele tem um livre-arbítrio, é complexo os fatores motivacionais dele, né, as emoções dele, os desequilíbrios que ele tem. E há todo um trabalho sendo feito pela equipe espiritual da casa, né? E às vezes até por equipes espirituais até de outros centros ou de outros planos, dependendo de quem for a entidade que está sendo doutrinada ou do obsidiado. Então, às vezes, esse envolvimento até é maior ainda. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e o resto deixa que o processo siga o seu curso natural, né? Mas, eventualmente, se poderá fazer mais de uma reunião de desobsessão com aquela entidade e ela vai, aos poucos, meio que amolecendo aquele coração muito endurecido. Às vezes, se utilizam recursos de levar um ente querido até ela, né, para que ela veja o que ela está deixando de lado em termos de felicidade, em termos de seguir o seu caminho. Então, a espiritualidade tem muitos recursos. E quando nós somos convidados dentro da reunião de desobsessão para realizar essas tarefas, é para nós um grande mecanismo de aprendizado e também de poder, de uma certa forma, exercer a caridade, né? E por fim, aqui o 2.3, por fim, o próprio obsessor sabe que a separação forçada entre os dois levará inevitavelmente o obsidiado à loucura ou à morte. Isso é o resultado de quando o processo alcança um estágio obsessivo muito avançado, geralmente denominado de subjugação. No caso em questão, a ligação do obsessor já alcança, além do perispírito, algumas regiões do cérebro, que passam a ser parcialmente compartilhadas com a entidade. Quando você tem esse estágio muito avançado, não é mais só perispírito a perispírito. Às vezes o obsessor já domina parte da rede neural do obsidiado, e aí não dá para tirar. Se você for tentar separar isso forçosamente, vai ou o obsidiado vai enlouquecer ou ele vai morrer, tá? É como se você pegasse um viciado, por exemplo, em crack, vamos dar um exemplo, ou cocaína, um vício imenso, ou então morfina, e tirasse de repente dele aquela droga e não conseguisse de alguma forma dar uma medicação, alguma coisa que pudesse compensar aquilo durante algum tempo, digamos, que normalmente a pessoa quando faz a desintoxicação, ela vai para uma clínica de tratamento onde ela recebe medicamentos que vão, ou vai diminuindo essa dosagem, ou ela tira a droga, mas ela coloca outras substâncias para poder a pessoa conseguir se manter, porque a pressão cai, o coração dispara, acontece uma série de coisas, né? A adrenalina vai lá no alto, então a pessoa pode morrer, e às vezes morre mesmo. Ela entra num estado porque o organismo dela se acostumou com aquela droga, né? O cérebro dela se acostumou com aquilo, ele não consegue, precisa ir aos poucos, devagarzinho. É o filho do Bezerra de Menezes, exatamente, que foi o caso, né? Uma separação forçada que levou à desencarnação dele, do filho dele. Então, que é aquele livro A Loucura sob o Novo Prisma, né? Que traz um caso desse. Então, preciso muito cuidado na forma de abordagem e o próprio obsessor sabe disso, tem esse conhecimento desse mecanismo, desse processo. Bom, pessoal, então a gente vai fazer o nosso encerramento, tá?
Espero que tenha sido bem proveitosa essa reunião. Eu vou estar colocando, provavelmente no fim de semana, o restante, porque ficou grande e tem muitos itens dentro dessa apostila aqui, porque a gente ficou grande o capítulo e muitos temas para serem trabalhados. Então a gente teve que separar em 7 itens, na verdade, vão ficar com 7 itens, se eu não estou enganado. E aí eu vou estar colocando no fim de semana que vem a gente continua esse capítulo 12, tá? Então nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Só vou pausar aqui.